Muito bem, pessoal. Aula número 2 aqui, nossa aula de número 2. Essa aula número 2 é sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, a lei do país em que domiciliada a pessoa é que vai determinar as regras sobre o começo e o fim da sua personalidade. No Brasil, diz que a personalidade tem início com o nascimento, né? Dá direito ao nome e capacidades e direitos de família. Parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Impedimentos dirimentes, sabe aquela pergunta que se faz se tem algo que impeça o casamento? Por exemplo, há vários impedimentos dirimentes. Se a pessoa já foi casada, por exemplo, é um impedimento dirimente. Relações de parentesco também podem ser impedimentos dirimentes. Formalidades da celebração é necessário, né, que o noivo, a noiva digam o sim, dentre outros, tá certo? Publicação com antecedência para que a sociedade fique sabendo do casamento, tem todas as formalidades. Prosseguindo aí no artigo 7º, o parágrafo 2º agora. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Então, o casamento pode ser realizado pelas autoridades diplomáticas ou consulares. Quando ele fala de ambos os nubentes, é o seguinte: brasileiro casando com uma americana. Vamos imaginar isso. Se o casamento for celebrado por autoridades diplomáticas ou consulares do Brasil, está valendo o casamento. Se for celebrado por autoridades americanas, no caso diplomáticas, também tem validade. Parágrafo 3º. Tendo os nubentes, viu, pessoal, são os cônjuges, ou melhor dizendo, o casal, né? Noivo e noiva. Aqueles que estão casando são os nubentes. Tendo os nubentes domicílio diverso, ou seja, um mora num lugar, outro em outro, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio. Então, por exemplo, o domicílio é Brasil e Estados Unidos, tá certo? É o domicílio de ambos os nubentes. Um mora no Brasil, outro nos Estados Unidos. Quem vai reger os casos de invalidade do matrimônio? A lei do primeiro domicílio conjugal. Se eles vierem a residir, por exemplo, no Brasil, será o Brasil, se for nos Estados Unidos, será os Estados Unidos, tá bom? Parágrafo 4º diz o seguinte: o regime de bens, legal ou convencional. Regime de bens está falando regime de comunhão parcial ou universal de bens. O regime legal brasileiro é o de parcialidade, né? Comunhão parcial de bens. O convencional é, se o casal quiser, né, um regime de comunhão, né, total aí de bens, universal, que é o que se chama, aí então é necessário convencionar, ter um registro disso em cartório e tudo mais, tá? Aí obedece a lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. Se eles residirem no país, será a lei do Brasil. E se este for diverso, ou seja, um morar num lugar ou tiver dois domicílios, vai ser do primeiro domicílio conjugal, como falou também o parágrafo 3º, aqui no caso das nulidades. Parágrafo 5º. O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens. Apostilar seria anexar, fazer constar ali, né?
respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. Então, o estrangeiro casado se naturaliza brasileiro, veja, ele se naturalizou mediante expressa anuência de seu cônjuge, ou seja, ele vai fazer constar isso por escrito o cônjuge, né, daquele estrangeiro. Ele pode requerer ao juiz, no ato da entrega do decreto de naturalização, quando sair o decreto da naturalização, ele pode solicitar que se apostile ao mesmo, ou seja, ao ato de naturalização, a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dado a essa adoção o competente registro. É isso. Parágrafo 6º. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, então divórcio, não casamento, tem divórcio realizou no estrangeiro. Um ou ambos são brasileiros. Só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença. Então, esse reconhecimento é um dano, salvo se houver sido antecedida de separação judicial, coisa que não existe mais, por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia, voltando aqui, para a eficácia das sentenças estrangeiras no país, o Superior Tribunal de Justiça na forma, veja, ponto, né? Superior Tribunal de Justiça na forma de seu regimento interno poderá reexaminar a requerimento do interessado decisões já proferidas em pedido de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Então, cabe ao Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal não é o STF, não, é o STJ, tá? Vamos prosseguir aí, pessoal? Parágrafo 7º. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge, aos filhos não emancipados e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. Então, o domicílio do chefe da família, ok? Em geral é o homem, mas pode ser a mulher, claro, ou ambos. O domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge. Ou seja, a lei reconhece que se eu for casado com o João e João residir em tal endereço, então aquele é o meu domicílio também. E também os meus filhos terão domicílio ali, os filhos não emancipados, né? E aqueles que estão sob a curadoria ou tutela daquela pessoa que reside naquele endereço. O parágrafo 8º diz que quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Por exemplo, o funcionário público tem domicílio no endereço da repartição em que ele trabalha, por exemplo, que é onde ele se encontra a maior parte do dia, certo? Pessoal, eu sei, uma aula curta só sobre este artigo 7º, mas está tudo bem. Próxima aula, vamos falar aí do artigo 8º aqui e dos seus parágrafos. Abraço por enquanto, tchau, tchau.